No Ajude um Dev de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial, e especificamente com OpenAI, ChatGPT. Essa conexão linear ela é muito simples quando você faz uma solicitação e ele te dá uma resposta. Mas quando você quer solicitar algo e nas possibilidades de resposta você quer, de certa forma, salvar os dados no seu banco de dados individualmente. O Ajude um Dev de hoje é sobre isso e vamos ver aqui agora qual foi a ajuda solicitada e como que a gente pode resolver ou ajudar este dev, né? Qual é a ajuda que nós vamos trazer para essa solicitação de ajuda? Ajuda um dev, cara, ele precisa. Pode ter certeza que um dia você vai precisar também. Vamos ver então primeiro o que o dev em questão, para o que especificamente ele está pedindo ajuda? Vamos lá. Então temos aqui ao lado o meu WhatsApp da comunidade Digitals. E aqui a gente tem um dev que acompanha a gente lá nesse WhatsApp, na comunidade Digitals, e ele vem com a seguinte questão. Vamos lá, vamos entender o que ele precisa. Opa, boa tarde. Boa tarde. Thiago Dias, se possível, um conteúdo que me ajudaria muito seria sobre como é a maneira mais eficiente de gravar no banco de dados de forma estruturada uma resposta JSON gerada a partir de uma chamada API do GPT. Exemplo, faça uma chamada pedindo para o GPT gerar ideias de conteúdos para o Instagram, cada resposta com headline, legenda e gravar tudo de forma ordenada e separada no banco de dados. Legal, essa é a dúvida dele. Aí eu já dei uma sugestão, falei, na hora que o prompt volta ele tem que vir no formato JSON, que ele chega, quando ele chega tu separa os parâmetros e grava no DB, adicione no seu prompt de retorno que você quer a resposta no formato JSON com os parâmetros separados. Se quiser, já diz para ele o que é cada parâmetro. Aqui, praticamente, eu já teria dado a solução para a ajuda dele, só que eu sei que, cara, entre um trecho básico, que é o que todo mundo faz, dá a dica dessa forma, e o detalhe, a aplicação dessa solução de forma detalhada, existe um mundo muito distante, né? E aí, vem o Patrick Clausen e fala assim, tem um plugin do Bubble que permite separar os dados de JSON por parâmetro. Sim, mas o plugin do Bubble geralmente ele funciona só no front-end. E a gente não quer deixar a chamada de resposta do ChatGPT no front-end, porque às vezes ela é demorada e o usuário abandona e aí tudo se quebra, abandona a tela e tudo se quebra no caso. Já usei justamente com o GPT, guarda o dado limpo já, o plugin tira cada texto de cada parâmetro para você. Legal! Só ressaltando aqui que eu não gosto de utilizar plugins, cara, porque ele faz coisas que realmente às vezes você não domina. E o Bubble tem todos os recursos nativos para você fazer isso. Não há necessidade de plugin, gente, é só aprender um pouquinho mais, tá? E aí, dando sequência, o Tarciso, o Lauro lá, assim, eu estruturei a resposta para voltar em JSON e usei justamente o plugin para extrair cada string, mas dentro do workflow eu acabo tendo de usar uma nova etapa para cada string e preciso salvar, e isso acaba consumindo bastante WU. Exatamente, tá? Entendi. O que eu usei é diferente, tem que chamar o workflow, colocar string para extrair e por aí vai. Então ele fala assim, eu queria entender melhor como fazer no back-end, porque eu falei, você não pode fazer isso no front-end, cara, não é um assunto de front-end, você tem que fazer isso no servidor, né, por diversos motivos. Uma porque essa chamada para trazer 10 ideias, ela vai demorar alguns segundos, e aí se o cara abandonar a tela, tudo se perde, então isso é algo que tem que acontecer no back-end do Bubble e não no front-end. Vamos lá então entender especificamente de que forma a gente pode fazer isso, solucionar isso sem plugin, e usando os elementos nativos ou os recursos nativos do Bubble. Vamos lá. Então aqui, eu vou trazer para você a minha área de sketch. Vou pegar a minha canetinha. Então aqui minha área de sketch, aqui minha canetinha, e eu vou explicar basicamente o que nós vamos fazer para apresentar a solução dessa solicitação de ajuda. Então vamos lá. Então primeiro eu vou criar um CRUD para ele, e nesse CRUD, no caso, nós vamos ter aqui a solicitação. Perfeito?
Vamos lá, ó. Nós vamos ter a solicitação. A partir deste CRUD em questão, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro bloco visual que vai me trazer um grupo repetidor com as solicitações, tá? Então, com as solicitações, perfeito? Certo? E dentro de cada solicitações, então, as ideias de conteúdo. Então, um outro grupo repetidor com as ideias de conteúdo. Ideias, peraí que tem um cabinho aqui me incomodando, conteúdo. Pronto, tem um cabinho atrapalhando aqui a minha escrita. Deixa eu arrumar esse cabinho aqui para ele não me atrapalhar mais. Pronto, tá? Então lá, com ideias de conteúdo. E aí aqui, para apresentar essa dinâmica, cara, eu vou usar duas tabelas especificamente de dados, tá? Então na minha base de dados, vamos dizer que minha base de dados está aqui, ó. Tá? Então na minha base de dados, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas tabelas. Uma delas eu vou chamar de solicitação, certo? E a outra eu vou chamar de ideia, conteúdo, o que seja. Vou chamar de conteúdo ou ideia. Vamos lá depois determinar como é que a gente vai fazer isso. Dentro da solicitação, eu vou trazer algumas dinâmicas importantes aqui para o processo. Elas são necessárias? Não, dá para otimizar depois. Mas é para você entender o processo de você fazer um mapeamento de como as coisas acontecem e aí você dominar os conceitos para depois otimizar, tá? Então, dentro da solicitação, eu vou trazer aqui, ó, um campo relacional de conteúdos do formato texto em lista, tá? Eu vou botar aqui um pouquinho menor aqui, ó, essas fontes para caber tudo aqui, ó, tá? Então, formato lista. O que mais que eu vou trazer? Eu vou trazer um outro relacional, certo? Que eu vou ter os conteúdos e ideias gerados também em lista. E aí eu vou ter um campo texto aqui, ó, que é o texto que eu vou digitar sobre a empresa, né? Porque eu preciso mandar no prompt do ChatGPT o que é a empresa para ele gerar as ideias. Então aqui eu vou ter o sobre a empresa. Então, basicamente, o que eu vou ter na tabela solicitação é isso. Na tabela conteúdo ideia, eu vou separar conforme os temas que ele pediu. Já vou deixar tudo meio que dimensionado porque ele precisa. Então ele falou headline, certo? Ele precisa de uma headline, ele precisa de uma legenda. E eu coloquei dois aqui a mais, que seria descrição e tags, como se fosse hashtags, perfeito? E aí agora, como é que eu vou estruturar isso? Vamos lá! A partir do momento que eu crio, certo? Então lá, ó, eu vou criar aqui a minha solicitação, tá? O que eu vou fazer na hora de criar essa solicitação? Eu vou criar no próprio front a tabela solicitação, então ele vai criar o registro no DB, então esses são os passos, tá? Então ele vai criar o registro no DB, no banco de dados, database, base data, database, certo? Depois que ele fazer isso, ele vai fazer um schedule API workflow aqui, ó. Ele vai fazer um schedule API workflow que está lá no backend workflow, aonde eu vou chamar duas ações especificamente. A primeira vai ser a do prompt, né? Então ele vai se conectar ao OpenAI aqui, ó, tá? O GPT lá, como vocês quiserem, e ele vai fazer a solicitação, perfeito? Tá. Então depois que ele faz essa solicitação, na resposta da solicitação, então aqui na continuação dessa ação, eu vou fazer um schedule, que ele pode ser uma lista ou schedule em looping, tá? Eu vou fazer um schedule em outro API workflow, que eu chamei de salve ideia, sei lá, vou chamar de salve ideia, na verdade, tá? E aqui ele vai pegar o resultado da resposta do prompt, certo? E vai salvar individualmente, como cada conteúdo e ideia, com os dados separados, certo? Né? Então ele vai usar o que está aqui nessa tabela aqui, ele vai separar isso aqui. Basicamente, o que nós vamos usar aqui? Então, nós vamos usar o front, certo? Nós vamos usar o back-end, perfeito? Vamos usar lá no back-end workflow APIs workflow por schedule, por agendamento, certo? E nós vamos usar também aqui para separar os dados, né? Primeiro na composição de dados nós vamos utilizar uma solicitação aqui, ó,
tá? Uma solicitação no back-end. Olha lá, solicitação modelada para voltar em JSON, lá da OpenAI. Aí no API Workflow aqui, quando chegar, nós vamos usar basicamente o extract com reject. Extract with regex. Tá? Então, nós vamos aplicar isso aqui e nós vamos chegar no resultado final de uma forma dinâmica, eficiente, com baixo consumo de W. É a melhor forma de... Não, gente. Ó, eu vou apresentar primeiro para vocês entenderem o que acontece. Depois tu pode otimizar, tu não precisa usar tipo a lista de texto que eu vou utilizar no primeiro passo, né? Tu pode depois fazer o extract regex, por exemplo, às vezes direto no front a partir do... Não precisa fazer a tratativa do campo texto. Tem um monte de forma que dá para otimizar, mas antes você precisa entender como ele gera essa informação, como que o Bubble manipula essa informação para que depois então você entre com o fator otimização visando velocidade, performance e consumo de WUs. Então, para isso, eu vou colocar agora aqui na tela o Bubble. Então vamos lá, se você já me conhece, sabe que eu construo a aplicação de forma funcional, né? Para que você veja como eu realmente executei, não fico usando exemplos por aí, no caso. Então, eis aqui a aplicação e vamos lá, ó, captura de parâmetros de JSON de retorno do ChatGPT. Basicamente, vamos ver como fazer o ChatGPT retornar um JSON específico para nós no response, resposta da chamada, para então tratarmos dados de forma dinâmica a partir do back-end. Isso aqui é um Ajude um Dev, você está assistindo o Ajude um Dev do canal Digitals, perfeito? Ou da comunidade Digitals. Então aqui tem a solicitação do nosso amigo, né? A solicitação de ajuda, que é do Tarcísio Lauro. E aí, para mostrar isso para ele, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui você pode inclusive testar, ó. Certo? Então lá, ó, tem uma comunidade onde falo sobre desenvolvimento no e low code, ele se chama Digitals, tem o foco em Bubble, sei lá. Meu foco não é em Bubble, na verdade, meu foco é em desenvolvimento, independentemente de ser em Bubble ou não. Mas eu uso muito Bubble para exemplificar os casos, porque para mim é muito mais rápido, mais dinâmico, muito mais eficiente. Tá? Imagina se fosse fazer isso aqui em Flutterflow. No mínimo 60% de tempo a mais para chegar no mesmo resultado. Então vamos lá, ó, solicitar conteúdos, eu solicito os conteúdos, ele veio para cá, ó, né? E olha quanto tempo demora a resposta do ChatGPT, cara, porque a hora que ele contar as 5 respostas aqui, ele vai tirar aquela barrinha de progresso que eu fiz ali, ó, aquela barrinha não, aquele circle de progress, que vocês não estão nem vendo aqui, ó, no caso, ó, olha lá, ó, ali, ó, tá ali ele, ó, beleza? Aquele circle de progresso ali, ó, ele vai tirar dali, né? Quando efetivamente vir. Agora tá vindo as respostas lá, ó. Pronto, chegaram as respostas e aí ele some, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui naquele ícone que tá aqui no canto, ó, de lista, e olha o que ele me trouxe. Ele me trouxe as ideias separadas, bonitinho, headline, legenda, descrição, tags, né? Ou seja, aquilo que eu preciso, no caso, separadamente para eu poder dar tratativas posteriores depois. Ah, eu quero que esse conteúdo aqui, se ele for utilizado, vai ter uma estatística de visualização, vai ter um status de postagem, vai ter uma imagem anexada, enfim. Como se constrói isso? Primeiro, vamos à base de dados. Então aqui, ó, no Data, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar 2 tabelinhas aqui para poder usar o Backend Workflow. Eu peguei o próprio banco de dados aqui da aplicação Digitals, né? Porque é uma conta paga, então a gente consegue utilizar o Backend Workflow para isso. Então, olha só, tu vai criar 2 tabelinhas. Uma chamada solicitação, que se tu quiser, tu pode guardar o JSON de solicitação aqui, uma cópia do JSON. Eu não vou guardar nesse momento, tá? Mas você pode guardar. Sobre empresa é aquele texto da empresa. Solicitação seria a cópia da solicitação. Tá? Conteúdos e conteúdos em texto. Eu quero aqui esse campo conteúdos e texto aqui, ó, eu vou usar para vocês entenderem a dinâmica, mas tu consegue extrair ele direto da resposta do OpenAI, tá? Então eu vou usar ele como um step para você entender como os dados estão sendo renderizados e vai ficar claro isso durante a apresentação do processo, tá? Então aqui tu teria uma outra tabela chamada conteúdo ou ideia, que aí eu vou ter a descrição, as hashtags, a headline e a legenda e pronto. Só isso aqui já é o básico para a gente fazer esse negócio
funcionar, certo? Então, vamos ao design. Aqui eu tenho um campo Rich Test de digitação livre com sobre a empresa, perfeito. Aqui eu tenho uma action, um botão de solicitar conteúdo, aonde, né, solicitar os conteúdos, aonde eu faço primeiro a criação da tabela solicitação, guardando no campo SBORE empresa, não, né? Vamos acertar isso aqui, né, gente? Vamos acertar, lá tá escrito errado, é sobre, né? Sobre a empresa, tá? Então vamos de novo. Eu crio lá um campo, eu salvo, né, o valor texto lá que vem do campo lá sobre a empresa, logo depois eu faço um schedule dizendo, olha, tá aqui a descrição, perfeito, tá aqui a solicitação, certo? Que eu poderia só mandar a solicitação e pegar a descrição lá de dentro também, tá? E aqui o schedule, current end time, ou seja, execute agora. Vamos lá no back-end workflow para ver isso. Vamos lá. Back-end workflow, então ele solicita aqui, ó. Então olha o que eu faço aqui nessa chamada de solicitação. Eu tive que obstruir ali o meu beater, para você não copiar meu beater e não usar o meu beater do OpenAI, tá? Então eu faço a solicitação, no campo de solicitação eu boto a descrição, certo? No retorno eu trago a cópia do JSON, que é o message content, aqui é o conteúdo da mensagem, eu gravo no JSON, certo? Aí eu pego lá, ó, o resultado do JSON que eu mandei, né? E falei para ele fazer um regex para mim, separando headline, caption, description e tags aqui, ó, tá? E salvar isso em lista. Então, esse regex aqui, ó, ele vai separar os dados que vem lá 5, 10 solicitações, não interessa, pode vir 5, 10, 1, 1000 ideias de conteúdo, não tem problema. Ele vai pegar uma por uma e vai separar por headline, caption, description, tags, certo? Tá aqui, ó. E aí ele vai salvar isso numa lista, um texto, uma lista de texto aqui, ó, aquele conteúdo, conteúdos, texto, lista, tá? E aí depois eu vou fazer um schedule workflow numa outra ação aqui, ó, que chama conteúdo, para ele gerar o conteúdo. E aí eu vou mandar essa lista de ideias em texto. Poderia tirar isso aqui por regex direto, né? Aqui eu fiz essa etapa só para você acompanhar do banco de dados e ver para você ver se está sendo gerado certos textos separado, entendeu? Os trechos de JSON separado, então isso é importante, tipo um trace. Depois, performou, não dá mais erro, arranca o step, dá para você pegar direto o resultado aqui, fazer o extract de regex direto nesse campo aqui. Aquele mesmo regex lá, você colocar direto aqui. E aí não precisaria fazer um make changes aqui, tá? Aí, gente, aqui, ó, eu vou usar aquela função em looping. Por quê? Porque ultimamente está tendo muito problema de o Bubble não segurar os loopings, né? Ou os run lists lá. Tu não tem como fazer um controle efetivo, ele acaba executando a lista 5, 6 vezes, tem que parar um negócio no back-end workflow lá, porque ele não para, tá? Então, eu continuo confiando ainda, eu sei que gasta um pouquinho mais de WU, mas eu prefiro fazer o controle que a gente olha ali a função de looping com um parâmetro referenciador, porque se o Bubble não respeitar isso, a gente tem como reivindicar e mostrar que, olha, cara, a função tá correta. Se o Bubble executou além da função, a culpa não é nossa. Então não tem como eu pagar esses WUs, um exemplo, tá? Então, olha só, então eu vou lá, eu vou dizer que o atual é o número 1, o total é o total de conteúdos em texto que tem na lista, certo? Aqui a solicitação e executa. E aqui na execução, então, ó, tá? Eu pego lá, né, conforme eu mostrei no campo anterior, me traz as ideias, os conteúdos ou ideias em JSON, que é uma lista. Em JSON não, me traz uma lista de texto, né? Aqui eu botei JSON só para eu saber que esse conteúdo vem do JSON, tá? O atual, o total, que são 2 campos number, e a solicitação para eu poder depois gravar dentro da própria solicitação qual é o dado que eu criei, qual é o conteúdo que eu criei, tá? E aí, então, no primeiro passo eu crio o conteúdo, e aqui é muito importante porque a sacada tá aqui, ó, tá? Então, lá, eu pego o conteúdo atual, né? Então, o item atual, o conteúdo atual, certo? Que aqui seria o primeiro, no caso, e eu faço um regex para descrição. Então aqui, ó, eu tenho um look behind, tá?
Um look behind, essa primeira expressão que está aqui na tela, ele vai localizar o parâmetro, mas ele não vai salvar no banco de dados o parâmetro que tu localizou, ele vai salvar somente os conteúdos, a string desse parâmetro, que aí então seria tudo aquilo que tiver contido entre as aspas, por exemplo, tá? Da string. E aí a gente faz esse mesmo regex aqui, ó, para hashtags, tá? E é óbvio que tu identifica o parâmetro tags, né? Depois headline e depois caption aqui, que a legenda eu chamei de caption, tá? E aí tu faz uma modificação na solicitação adicionando no relacional lá este conteúdo que ele acabou de criar, tá? E aí tu vai fazer a função ser executada em looping, ou seja, executa agora para o atual mais 1, que seria o 2, o atual mais... que seria o 3, o atual mais 1, que seria o 4, 5, até 1000, sei lá, tá? E aí tu faz isso, tu executa isso em looping até que o atual seja menor que o total, porque quando o atual for igual ao total, para a operação. Perfeito? Então, basicamente é isso, tá? Isso. Agora, é claro que faltou uma parte aqui, que tá lá em plugins, lá no API Connector, deixa eu pegar aqui o API Connector, tá? Lá no API Connector, tu vem aqui, ó, e tu tem que programar o teu prompt da forma correta, tá? Então, como é que é o teu prompt aqui, ó? Tá? Tu vai fazer um prompt dessa forma aqui, ó. Tá? Você é um assistente que gera ideias de conteúdo para redes sociais, respondendo em formato JSON. Perfeito. A partir da descrição a seguir da empresa do cliente, forneça 5 ideias de conteúdo para o Instagram. Cada ideia deve estar formatada com um JSON com os seguintes parâmetros. Ah, a minha ideia é dinâmica. Cara, pega o número 5 aqui, ó, bota o parâmetro dinâmico e puxa lá. Olha lá, ó. Beleza? Então, lá, ó. Quantidade de ideias, né? Quantidade ideias. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, tu tira do private, deixa um padrão 5, por exemplo, se for o caso, tá? Aí tu vai fazendo assim, deixa eu voltar aqui porque eu não quero usar isso aqui. Eu quero 5 ideias aqui. Pronto, tá? E aí, olha só, aí lá embaixo tu bota a descrição e aqui, ó, ele é um JSON estruturado de como eu espero. Eu tô dizendo para ele que eu quero um parâmetro ideia, que eu quero um componente ideia com... É um array, né? Um array ideias e que cada ideia esteja separado por headline, por string, por caption, certo? E, enfim, por description, perfeito? Por tags. E aí eu dou o exemplo para ele e peço para ele me retornar o JSON dessa forma, tá? Então, é basicamente isso. Se nós formos visualizar o que acontece na base de dados, acontece isso aqui, ó. Ó, eu tenho texto sobre a empresa, que foi exatamente aquilo que eu testei com vocês antes no front, certo? Aqui ele salva o JSON, ó, perfeitinho de retorno, e o JSON vem formatado bonitinho. A resposta veio só aquilo ali, ó, tá? E aí eu pego e crio os conteúdos depois, mas antes eu separei os conteúdos em texto. Olha lá, ele monta os conteúdos em lista de texto aqui, olha que legal. Tá vendo? Ó? Separado por headline, tá? Então, gente, assim você consegue inspecionar o processo. Então, olha só, quer ver uma coisa? Eu vou aqui bater de novo, ó. Esse mesmo texto aqui, ó, só para não ter que digitar outra coisa, tá? Olha lá, vou bater aqui de novo. E vamos acompanhar, assim que eu fizer a solicitação, vamos acompanhar o que ele faz lá na base de dados. Então, olha lá, quando eu clicar aqui, imediatamente ele criou a solicitação. Ó, e até agora, ele não recebeu nenhum dado de retorno do OpenAI. Vamos fazer um refresh aqui, ó, até aparecer. Vamos ver o que vai aparecer, ó. Uma hora vai aparecer a resposta que vai vir o JSON, tá? Vamos aguardar mais um pouco. Então, esse tempo, a informação já saiu do Bubble. Nós estamos esperando o OpenAI responder. Tá? Ele ainda não respondeu, agora respondeu e já saiu criando os conteúdos texto, mas ele criou só um até agora. Tá vendo aqui, ó? Ele criou só um conteúdo texto até agora. Ainda não trouxe os outros. Agora, se eu atualizar aqui, ó, vai ter os outros criados, que ele tirou então do resultado desse JSON e da lista de conteúdos texto que está aqui. Perfeito? Bom. Tarciso? Deixa eu ver se é isso. Tarciso? Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar. Tarciso Lauro.
Espero que você tenha gostado, cara, que essa ajuda aqui, que esse aplicativo em funcionamento, essas coisas que eu te expliquei, você possa encaixar no processo do aplicativo, tirar ideias ainda melhores em cima disso, né? E que tu consiga resolver essa questão aí da sua aplicação em questão. Pode ter certeza que aqui eu te apresentei uma estrutura legal, que tu consegue fazer um trace nela, entender o que está acontecendo na execução dela, certo? Ela é eficiente, talvez no volume de dados nem tão performática com a quantidade de WUs, mas também neste caso a otimização não é algo tão complexo de se aplicar. E para você que está assistindo esse vídeo, espero que você tenha gostado. Para você receber esse tipo de ajuda, seja de mim ou de outras pessoas da comunidade Digitals, você tem que participar da comunidade Digitals. Você já se inscreveu na comunidade Digitals? Então bate aí, digitals.com, se inscreve que é de graça, cara. Tudo isso aqui que você tá vendo nesse canal, que esses conteúdos específicos de qualidade que, cara, tu não encontra aí na maioria das comunidades que você paga, né? É tudo de graça, tá? E aí lá na comunidade você também tem acesso ao grupo do WhatsApp, a gente tá lá, a gente se ajuda todo dia. Enfim, nosso intuito é fazer aí os projetos acontecerem, as aplicações realmente existirem, sem ficar também utilizando plugins que você não conhece, que a gente teve problema aí recentemente de injection, que, meu, vai ter diversos problemas desse. Por quê, gente? Porque no caso do Bubble, cara, dá pra fazer, não vou dizer tudo, né? Mas 99% de quase tudo, vamos falar assim, a partir dos recursos nativos dele mesmo. Basta a gente entender através de cada recurso, o potencial de cada recurso, como é que a gente pode extrair as funcionalidades efetivas deles e aplicar na necessidade que nós temos no nosso desenvolvimento da nossa aplicação. Por hoje, o Ajude um Dev era isso. Muito obrigado por você ter assistido. Até a próxima, que pode ser você. Basta pedir uma ajuda, mas tem que estar na Digitals.